Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 do nosso módulo bônus de usinas, onde a gente vai falar das funções 27 e 59, a função de subtensão, que é a função 27, e a função de sobretensão, que é a função 59. Aqui nós vamos entender quais são os parâmetros base que a gente vai utilizar para ajustar nos relés de proteção. A gente vai entender como que o relé entende essas informações a serem ajustadas nela, e a gente vai entender também quais são os tipos de ajustes que serão realizados na nossa memória de cálculo, primeiramente, antes da gente ir propriamente para o nosso estudo e colocar a mão na massa e fazer os ajustes que serão feitos no relé de proteção, perfeito? E antes de começar a nossa aula, a gente tem a seguinte frase: construímos muros de mais e pontes de menos, de Isaac Newton. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Basicamente, os nossos sistemas, pessoal, de aquisição para a gente fazer esse tipo de proteção vai ser constituído dos seguintes elementos. A gente vai ter a nossa concessionária conectada às nossas três fases, já em paralelo com o nosso sistema, com a nossa indústria, perfeito? Em paralelo por quê? A gente vai ter a nossa mini geração instalada lá, perfeito? E o nosso relé de proteção, que vai fazer a aquisição dos sinais de tensão das três fases que ele está monitorando continuamente. Perfeito? O que o relé faz basicamente para ele poder enxergar isso daí? Ele vai receber os sinais de tensão dos TPs e aí ele vai fazer uma transformação desse sinal analógico para um sinal digital. Ele vai fazer uma amostragem e conversão desse sinal. Claro que a gente vai ter filtros nesse processo aí, e ele faz uma amostragem. Dei um exemplo aqui de 12 amostras de ciclos. Fazendo essa conversão, ele vai fazer o sinal RMS através de janelas desse sinal. E aí, de posse do sinal RMS dentro dele, ele vai comparar o ajuste que a gente deu no relé com a medição que ele está fazendo, e aí ele vai tomar uma decisão, seja uma decisão de alarme, uma decisão de trip, uma decisão de começar a temporizar, a depender dos ajustes que a gente fez dentro do equipamento, e aí vai dar uma saída ali no relé de proteção que a gente tem que endereçar essa saída. Perfeito? Então, basicamente, o que vai acontecer? Com o nosso sistema funcionando normalmente a 100% da tensão, o relé enxerga uma condição normal do nosso sistema. Caso ele chegue à sobretensão que a gente ajustou nele e dê o tempo de operação da curva que a gente utilizou, ele vai mandar o trip fazendo a abertura do meu sistema. Da mesma forma, se eu tivesse uma subtensão, ele faria da mesma forma. Atingiu o tempo de operação, ele mandaria uma saída, seja de trip ou também de alarme, a depender dos ajustes que você, como projetista, fez no equipamento. Perfeito? Bem simples o funcionamento, a gente até já tratou disso em outros momentos, tá bom? Agora, quais são os critérios base para a gente ajustar? Quais são as sobretensões? Quais são os sinais críticos que devem ser ajustados? Quais são os sinais que devem ser temporizados? Perfeito? Então, basicamente, pessoal, essas faixas admissíveis estão no módulo 8 do PRODIST, tá? Para sistemas de 13.8 a 34,5 kV, lá ele trata aqui de 93% a 105%, a gente está numa faixa adequada. Perfeito? De 93% a 90% a gente já está numa faixa precária. E numa faixa crítica já está de 105% a 120%, uma sobretensão, ou seja, 100% tensão nominal, variando nessa faixa. São faixas adequadas que podem oscilar o meu sistema, tá? 105% a 120%, uma sobretensão que já é considerada crítica, e entre 90% e 80% também subtensões consideradas críticas. Isso está no módulo 8 do PRODIST. Quando normalmente a gente vai temporizar, nos sistemas de 69 é diferente, tá, pessoal? A gente tem adequada de 95 a 105, de 105 a 107 é precária, de 95 a 90 já é precária, e de 107 a 120 já é crítica, sistema de 69. O nosso universo é esse daqui, ó, 13.8 a 34,5. Então, pessoal, normalmente acostuma-se a utilizar uma faixa temporizada nesses intervalos aqui, considerando que a tensão nominal eu não vou temporizar, tá, pessoal? A tensão normal eu não posso colocar o relé para temporizar, mas acima de 100% ali, abaixo de 100%, normalmente o pessoal coloca uma faixa de temporização, ou seja, um tempo definido, um tempo inverso, tá? E aqui, que são as faixas já críticas, as concessionárias costumam já ajustar faixas para atuar instantaneamente, ou seja, são sobretensões
muito elevadas ou subtensões muito severas no meu sistema, perfeito? Então, basicamente, está aqui, ó, está no módulo 8 do PRODIST, perfeito? Então, como que as concessionárias vão ajustar? Como que elas pedem normalmente para a gente ajustar essas proteções? Primeiramente, eu quero trazer para vocês como que o relé vai entender isso. Os relés, pessoal, a gente vai ajustar nele o setting, o ajuste ou o parâmetro que a gente coloca nele podem ser inseridos de 3 formas. São essas 3 formas. Eu posso inserir valores primários de tensão no equipamento, eu posso inserir valores secundários de tensão no equipamento, ou eu posso inserir os valores em múltiplos no equipamento, perfeito? Como que vai funcionar isso? Se a gente observar o nosso exemplo aqui, ó, suponhamos que a gente tem um sistema 13.8 primário, 115 secundário no nosso TP, e uma tensão que a gente vai ajustar lá no nosso relé de 12.420 volts. Se o relé fosse ajuste primário, e se fosse em volts, tem relés que a gente pode ajustar volts, kV, tá? A gente ajusta isso daí, qual que é a unidade que a gente está colocando. Tem relés que não, que a gente ajusta direto em volts. Se o ajuste for tensão primária, a gente vai ajustar 12.420 volts. Perfeito? Se o relé for tensão secundária, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o ajuste primário que eu vou calcular, dividir pela relação de transformação de potencial, que é o 120, e aí eu vou ter o valor secundário de 103.5 volts. Aí eu vou ajustar 103.5 volts no relé. E aí a gente pode também o valor múltiplo. O múltiplo é o valor ajustado em relação ao TP. Por exemplo, 12.420 dividido por 13.8 é a mesma coisa de 103.5 dividido por 115. Então, se eu for fazer múltiplo, eu divido secundário por secundário ou primário por primário, perfeito? Se eu fosse fazer o múltiplo nesse caso, daria 0,9 PU, tá? Ou 90%. 103.5 dividido por 115, 90%, 12.420 por 3.800, 90% também, ou 0,9 por 1. Então, essas 3 formas de eu ajustar no meu relé de proteção, e eu tenho que atentar a isso na hora de eu for fazer os meus cálculos, ou na hora que eu for fazer a minha ordem de ajustes do relé de proteção. Isso é muito importante, a gente também vai entender isso aí ao longo do nosso estudo, perfeito? Então, como que as concessionárias exigem? Como que é feito esses ajustes? As concessionárias, pessoal, normalmente, quando elas fazem os seus ajustes, aqui a gente está analisando PU em volts, tá? E aqui o tempo de operação, a gente vai ter a nossa operação normal do sistema, um PU ou 100%, que é 13.800 volts. Aqui a gente está a linha normal do meu sistema. Se a gente analisar o ajuste da 59, as concessionárias pedem ajustes por curvas de tempo definido em mais de um estágio ou um estágio só. O que isso quer dizer? Ela pede um ajuste de uma 59 menos severa, ou seja, uma sobretensão, uma tensão maior que 13.800, um pouco menor, tá? Com um tempo maior também, tempo definido da 59.1. Ela pede um outro estágio, que é uma 59.2, que é uma sobretensão mais severa que a 59.1, certo? Que é maior, um pouquinho maior que a 59.1, perfeito? Que está acima dos 3.800, já é uma sobretensão. E um terceiro estágio, normalmente, que é instantâneo. E o tempo definido dele é instantâneo. Então, pessoal, pode ser que ela peça um estágio só, a gente só coloca uma curva de tempo definido. Pode ser que ela peça 2 estágios, e normalmente o segundo estágio já é instantâneo. Ou pode ser que ela peça 3 estágios. E aí, 2 tempos definidos, perfeito? E um tempo instantâneo no terceiro estágio. Agora a gente tem que tomar cuidado aqui, que é o seguinte. Se a concessionária pedir 3 estágios, eu tenho que verificar se o meu relé de proteção tem condição de ajustar 3 estágios. Se não tiver, a gente vai ter que definir 2 estágios, se for obrigatório aquele relé, 2 estágios e conversar junto com a concessionária quais estágios que ela vai querer que ajuste. Perfeito? Vamos verificar então num exemplo como que isso ficaria. Se a gente tivesse esses estágios da seguinte maneira. Uma 59.1 com 15.180 volts, tá? Um ajuste, ou seja, 1,1 PU ou 110% com ajuste de 10 segundos, ou seja, uma sobretensão, perfeito? Só que com um tempo de operação maior. Um segundo estágio com 16.560, ou seja, uma sobretensão maior, uma sobretensão mais severa, 20% ou 1,2 PU com 5 segundos, um tempo menor, já que
essa sobretensão é mais severa, e um terceiro estágio com 1,3 PU ou 130%, com 17.940 volts, o tempo instantâneo, 0 segundos, tá? Nesse caso, vocês viram como que fica os três estágios. As concessionárias pedem curvas de tempo definido para isso. Então, se eu tivesse aqui uma sobretensão de 1,15 PU, tá, no meu sistema, o relé temporizaria e se permanecesse por mais que 10 segundos, ele mandaria o trip. Se eu tivesse uma sobretensão de 1,25 PU, se permanecesse por mais de 5 segundos, daria o trip, e uma sobretensão de 1,35 PU, acima de 17.940, ele atuaria já instantaneamente, retiraria esse problema do sistema, abriria lá a minha proteção geral. Isso é para sobretensão, tá? Ou seja, a severidade está para tensões maiores. No caso da 27, como que isso ficaria? No caso da 27, pessoal, o que a gente teria aqui? A gente tem o tempo e a tensão, perfeito? E a tensão normal do meu sistema é 13.800 volts, um PU 100%, perfeito? As subtensões, elas ficam mais severas quando as tensões vão ficando cada vez menores. Então, se eu fosse definir curvas, seriam curvas de tempo definido também, que as concessionárias pedem, e elas podem pedir da mesma forma até 3 estágios de ajustes. Então, eu teria uma 27.1, que é uma subtensão, uma tensão abaixo da nominal, menos severa. Um segundo estágio mais severo, ou seja, uma subtensão muito menor que a nominal, por isso um tempo de operação, tempo definido de operação bem menor. E um terceiro estágio já instantâneo, que o pessoal normalmente vai exigir. Perfeito? Agora, se eu fosse exemplificar isso daqui, pessoal, eu teria estágios mais severos. Como eu falei, um primeiro estágio com 12.420 ou 90%, tá? Ou 0,9 PU, atuando com um tempo de 10 segundos, ou seja, um tempo maior, pois é uma subtensão menos severa. Uma subtensão mais severa, que é o estágio 2, com 11.040, ou seja, 0,8 PU, 80%, com um tempo de operação de 5 segundos. E um último estágio, que é a 27.3, com 9.660 volts, ou 70% instantâneo. É o que eu falei da mesma coisa da 59. Eu posso ter um estágio ou 2 estágios, e normalmente o segundo estágio é instantâneo, ou até 3 estágios. E o terceiro estágio é instantâneo, lembrando que a gente tem que ver se o relé vai ter condição de inserir esses 3 estágios nele. Lembrando que tanto os ajustes da 59 quanto os ajustes da 27 estão disciplinados na norma da concessionária, tá? A concessionária normalmente ela já vai trazer sobretensões, tem que ter tantos estágios e ela fala qual que é a tensão desses estágios. Sobretensão 1, a tensão dessa sobretensão e o tempo de operação. Sobretensão 2, a tensão da sobretensão 2 e o tempo de operação. A mesma coisa para as subtensão. Ela vai fazer as subtensões, ela vai fazer a mesma coisa. Falar a tensão de operação e o tempo de operação para essa tensão mais severa ou menos severa que a gente vai prever no nosso estudo. Perfeito, pessoal? Muito importante a gente analisar isso e se o relé também vai admitir essas informações. Então, para o seguinte exemplo, se a gente tivesse 0,95 PU e permanecesse por mais que 10 segundos, o relé ia operar em 10 segundos. Se a gente tivesse um segundo exemplo, 0,85 PU, o relé ia operar em 5 segundos. E se a gente tivesse 0,75 PU, o relé ia operar instantaneamente, uma subtensão. Então, a severidade da subtensão é quando a tensão vai ficando cada vez menor e aí o tempo de operação do relé de proteção tem que ser cada vez menor também. Agora, como que fica isso daqui lá no nosso estudo? Como que a gente apresenta isso para a concessionária? É o que a gente vai ver agora no estudo. Aqui no nosso estudo, pessoal, a gente vai deixar claro algumas informações para a concessionária. Com o intuito de desconectar o barramento do cliente da rede da concessionária diante de alterações anormais provenientes de redução da tensão eficaz de fornecimento, será programada a função de subtensão com curvas de tempo definido. Perfeito? As tensões utilizadas para dimensionamento da proteção serão de fase neutro, visto que é o padrão de parametrização do relé de proteção. Algumas considerações para eu fazer aqui para você. Primeira consideração, a gente está utilizando o relé Pextron RP6000. Nesse equipamento, ele entende valores de tensão primária a serem ajustadas nele. Esse é um ponto. Então, todos os cálculos que eu vou desenvolver aqui, eu vou desenvolver em função da tensão primária. Se fosse tensão secundária, eu poderia fazer a tensão primária e depois falar qual que seria o valor da tensão secundária, a seu critério, mas é importante a gente deixar claro isso para a concessionária, tá? Outra consideração aqui é que o relé Pextron entende valores fase terra, tá? Para a ligação que a gente está utilizando,
perfeito? Que é estrela, estrela para o TP. Então, aqui na tensão de referência que eu vou utilizar para definir a sobre ou a subtensão, vai ser sempre tensão fase terra. E essa concessionária falou para mim, lá na norma dela de mini geração distribuída, que a subtensão que ela vai querer é de 80%. Então, vou deixar claro aqui. E lá ela é só um estágio, tá, pessoal? Um estágio para ser ajustado com 0,4 segundos, só uma curva de tempo definida em 0,4 segundos. Então, ela falou que eu tenho que ajustar com 80% essa subtensão em relação à minha tensão fase terra. Eu coloquei fase terra por causa do relé. Lembrando, então para eu fazer esse cálculo, eu vou colocar 80%. Como o meu sistema é 13.800 volts, eu vou dividir isso aqui por 1,732, que dá 7967,67, tá? 7967,67. E aí eu vou definir a minha subtensão, 7967,67 vezes 0,8. A minha subtensão será de 6.374,13. O Paxton não tem casa decimal e também não vai fazer tanta diferença, tá, pessoal? Em valor de kV em 0,13 volts. Então eu coloco o valor redondo aqui, ó, 6.374 volts no ajuste da minha proteção, sem problema nenhum. Então tá definida a minha 27. Simples assim. Faltou o quê? O tempo de operação, que a concessionária vai definir também, 0,4 segundos. E aqui, ó, será ajustado um tempo de operação da proteção conforme abaixo. Se eu tivesse mais de um estágio, bastaria eu fazer o quê? Copiar isso daqui, ó, e colocar o critério do segundo estágio também. Por exemplo, se eu selecionasse aqui o critério do segundo estágio, modificaria aqui o nosso campo, né, para deixar ele conforme, por exemplo, fosse um estágio de 70%. E aí eu calcularia um estágio após o outro, o 27.1, aqui é o 27.2, perfeito, o segundo estágio. E aí calcularia ele aqui perfeitamente, logo na sequência desse, e colocaria aqui o estágio do 27.1, tá? O tempo do 27.1 e o tempo do 27.2, para a concessionária saber que o estágio 27.1 é uma subtensão ajustada com 6.374 com 0,4. O estágio 27.2, uma subtensão de tanto com o tempo de tanto, e aí organizando se eu tiver até 3 estágios também, perfeito? Se for instantâneo, a gente coloca 0 segundos, tá? Para a concessionária entender que aquele ajuste é instantâneo. Simples assim, pessoal. Então, eu vou deixar na condição aqui nominal, na final, que é para essa concessionária específica que a gente está fazendo, tá? Para a gente poder apresentar isso daqui. Então, vou deixar aqui 27.1 também, para ir de acordo com o que a gente está apresentando, né? E a função de sobretensão da mesma forma. A gente vai ter o texto que é a mesma coisa, só para a gente fazer ali uma introdução do assunto com o intuito de desconectar, o barramento do cliente, da rede da concessionária, diante de alterações anormais provenientes do aumento da tensão eficaz de fornecimento, será programada a função de sobretensão com curvas de tempo definido. As tensões utilizadas para dimensionamento da proteção serão de fase terra, visto que é o padrão de parametrização do relé de proteção, que é o RP 6000. Nesse caso aqui, pessoal, ela preconiza 110%, tá? Com o tempo de operação das 59 de 0,2 segundos, tá? Então, a gente pode colocar ou só 59, como é só um estágio, ou 59,1, tá? Para a gente uniformizar isso daqui, para a gente já disciplinar, porque às vezes você vai fazer para alguma outra concessionária, ela tem outros estágios, e você não esquece de colocar esse subscrito aqui, perfeito? Então, 110%, vezes a tensão fase terra, que é essa daqui, ó, tá bem? Ctrl C, a mesma tensão, né? E o ajuste de tensão no relé, que vai ser ajustado, 1.1 vezes 7967,67. Da mesma forma da outra, eu vou colocar o valor redondo, 8764 volts, tá? Então, tá feito aqui, definido o meu ajuste, é assim que eu vou apresentar para a concessionária a minha proteção de subtensão e a minha proteção de sobretensão. Simples assim, pessoal. Lembrando que a gente tem que consultar a concessionária para ver, então, os estágios e os tempos de operação que ela quer que coloque. Isso está onde? Na norma de mini geração distribuída da concessionária. Com relação a essas funções de sub e sobretensão, é isso daí. A gente vai agora para a nossa próxima aula.